No Saber Direito desta semana, o professor de Direito Administrativo Alexandre Pris apresenta o curso sobre a nova Lei de Improbidade Administrativa. Você vai saber o conceito, a amplitude, a tipologia e caracterização da nova norma e ainda tipificação penal, procedimento administrativo e processo judicial. Veja agora! Olá, seja bem-vindo ao Saber Direito. Na nossa quinta aula, vamos falar de procedimento administrativo e processo judicial. Eu sou Alexandre Pris, advogado e professor universitário, e agora iremos para a nossa quinta e última aula. Meus amigos, vamos falar então de processo judicial. Como é que se processa um ato de improbidade? Até agora, nós falamos o que é essa improbidade, quem pratica, quem sofre, quais os tipos de improbidade que nós temos no ordenamento jurídico e o que sofre, quais são as sanções que o sujeito suporta. Mas agora nós iremos falar a respeito do processo. Vamos falar sobre o procedimento administrativo. Esse primeiro momento, exige-se ou não? Vamos falar sobre o processo judicial, a demanda judicial, a ação proposta, a relação jurídica de direito material deduzida em juízo. Quem está legitimado a propor? Como é que se desenrola essa relação processual? Falaremos agora a respeito do processo administrativo e o processo judicial. Meus caros, tomando conhecimento qualquer pessoa da prática da execução de um ato de improbidade administrativa, esse fato pode ser levado à autoridade competente. Então vejam, senhores, o servidor público, o agente público, quando toma conhecimento de um ato de improbidade, ele tem o dever de comunicar, ele tem o dever de noticiar para a autoridade competente que ele tomou conhecimento, que ele sabe, que ele visualizou um ato de improbidade administrativa. Qualquer outra pessoa pode noticiar. Então, é possível que pessoas outras tomem conhecimento de um ato de improbidade e noticiem para o Ministério Público? Sim, mas nem sempre a pessoa entenderá aquilo como um ato de improbidade. As pessoas que não conhecem o direito, elas noticiam fatos que consideram ilícitos, muitas vezes já com o selo, vamos assim dizer, com a marca de ser um crime. Então, o que se tem? Qualquer pessoa, seja servidor ou não, pode noticiar a prática ou pode noticiar que tomou conhecimento da prática de um ato de improbidade administrativa. O ideal é que isso venha, obviamente, relatado, descrito, nomeado, identificada a pessoa. E aqui já fica uma primeira discussão. É possível se instaurar uma investigação com base única e exclusivamente uma denúncia anônima? Eu posso utilizar a denúncia anônima? Eu posso utilizar desde que se consiga encontrar elementos que deem suporte a esta denúncia anônima. A denúncia anônima, pura e simplesmente, ela não pode gerar o ajuizamento de uma ação de improbidade, evidentemente. Mas a denúncia anônima, ela pode dar início a essa representação, vamos assim dizer? Eu entendo que sim, desde que ela venha corroborada, confirmada por outros elementos de prova, certo? Este é o procedimento, em resumo, né? Um brevíssimo resumo, este é o procedimento administrativo. Quando um servidor público toma conhecimento de um fato, instaura-se uma representação e ela é encaminhada para a autoridade competente para o ajuizamento da ação de improbidade. Mas nós podemos ter notícia de um ato de improbidade em diversos outros procedimentos. Veja, ao apreciar contas, numa tomada de contas especial, por exemplo, no âmbito do Tribunal de Contas da União, dos Estados, ou até naqueles em que há nos municípios, é possível que se identifique um ato de improbidade. E aí,
aquele órgão de contas, a Corte de Contas, faz a comunicação, extrai cópia daqueles documentos e daquele procedimento e encaminha para o Ministério Público. Dentro de um PAD, dentro de um processo administrativo, pode-se ter elementos que indicam um dolo, a prática de um ato de improbidade administrativa. Portanto, isso também será encaminhado ao Ministério Público. Mas e se nós estivermos diante do direito penal? Eu tenho um crime. Este crime também pode ser um ato de improbidade? Sim, e seguimos o mesmo raciocínio. Então, meus amigos, nós temos a plena possibilidade, no âmbito administrativo, de investigar o fato e comunicar à autoridade competente para ajuizamento da ação de improbidade. E aqui, com a minha fala, já está bem indicado, e nós já comentamos isso em aulas passadas, quem é parte legítima para intentar, para ajuizar, para propor a ação de improbidade? Pelo texto da lei, o Ministério Público. Na lei velha, e com a mesma ressalva, nós temos o mesmo número, a estrutura foi toda quebrada, mas se manteve o número. Veja, na lei velha, ou na sistemática antiga, nós tínhamos o Ministério Público e a entidade lesada. Na sistemática nova, nós temos apenas o Ministério Público. No entanto, esse dispositivo já foi censurado por ação direta de inconstitucionalidade e hoje nós temos duas ADIs em tramitação, a ADI 7042 e 7043, em que o ministro Alexandre de Moraes já concedeu liminar para suspender os efeitos desse impedimento. E eu concordo com essa ampliação da legitimidade. De fato, é um retrocesso. De fato, aqui, correto o Supremo Tribunal Federal, nessa decisão liminar, portanto, ainda não se trata de mérito, em suspender os efeitos deste impedimento. Quem é que hoje, então, pode propor ação de improbidade? Pelo texto da lei, Ministério Público. Mas esta lei, já com o recorte do Supremo Tribunal Federal, o Ministério Público é a entidade que foi lesada. Ambos, portanto, podem propor a ação de improbidade administrativa. E limitar a entidade lesada de propor a ação de improbidade, meus caros, é de fato um retrocesso. Por quê? É a entidade lesada, muitas vezes, que toma conhecimento daquele fato, da candência, da agressividade, da gravidade daquele ato de improbidade, e ela que tem todo o interesse em buscar a eficiência do seu cofre, vamos assim dizer, o resguardo do dinheiro público. Então, não há razão para impedir que as procuradorias, seja do município, do Estado, Distrito Federal e União, a AGU, né, que eles possam propor, em favor do ente lesado, a competente ação de improbidade. Mas, professor, aí vem aquela discussão. Nós tivemos um histórico nesses 30 anos da lei de improbidade, quando se permitiu que as entidades lesadas propusessem ação de improbidade, que não tanto na União, nem nos estados, mas em especial nos municípios, em algumas ocasiões aconteceu de ações de improbidade terem sido propostas de maneira política e que acabou por matar, vamos assim dizer, sepultar a honra de agentes públicos e, ao final, não chegaram a nenhum tipo de sancionamento. Veja, o que nós temos aqui? A utilização política da lei de improbidade, da ação de improbidade. Isso aconteceu, isso acontece? É óbvio que sim. Mas nós não podemos retirar uma importante legitimidade, que é do ente lesado, ao argumento de que pode acontecer o uso político. O uso político dos instrumentos jurídicos, ele é possível em qualquer situação. Então, o que se vê? O uso político deve ser coibido. Cabe ao magistrado, mesmo na correria do dia a dia, como se fala, mesmo com excesso de atividades, nessas ações de improbidade, em que são ajuizadas pelas entidades lesadas, ter, talvez, um crivo maior, colocar o seu olhar com mais cuidado, com mais atenção, para verificar o fundo político daquela ação de improbidade. Agora, o que eu respeitosamente sou obrigado, a discordar é dizer que é correto retirar
uma entidade lesada da legitimidade, ou retirar da entidade lesada esta legitimidade. Eu sou obrigado a concordar com aqueles que ampliam a legitimidade para a ação de improbidade administrativa e correto o Supremo Tribunal Federal na sua decisão liminar. Meus amigos, e a petição inicial? Nós estamos falando de procedimento. Vamos falar aí desse caminhar. Na sequência, eu vou estabelecer com vocês esse procedimento especial da Lei de Improbidade Administrativa. Mas vamos abordar ponto a ponto. Veja, a petição inicial. Agora, com a nova lei, nós temos, artigo 17, seu parágrafo 6º, um maior rigorismo formal. Nós exigimos agora, com a nova lei, e isso já era discutido antes, muito embora o STJ admitisse que se fizesse imputação, muitas vezes genérica, admitindo imputações com base em generalidades, com situações presumidas, hoje nós não admitimos mais. E esse talvez seja um dos grandes acertos da nova lei ou dessa nova sistemática de tutela da probidade. A petição inicial, portanto, ela deve ser individualizada no tocante à conduta. A petição inicial ela tem que descrever de forma perfeita, exata, o que aquele sujeito praticou. E, além disso, ela deve trazer consigo e amarrar à descrição o elemento probatório mínimo, um mínimo de prova que serve de lastro para sustentar aquela descrição, aquela acusação. Eu tenho que descrever, por óbvio, a autoria, eu tenho que ter documentos suficientes da imputação que faço e apenas nas hipóteses em que é impossível eu indicar com certeza a autoria, ou eu tenho um início de prova, mas ela não é uma prova cabal, apenas em situações excepcionais, e aí, portanto, deve ser fundamentado, é que se admite uma inicial sem esse lastro probatório mínimo. E aí vem a pergunta. Professor, então estamos falando de prova pré-constituída, como alguns falam? Eu posso tentar comparar esta prova que se exige na inicial de improbidade com a prova do mandado de segurança? Óbvio que não, penso eu. Não se exige também a cognição de maneira que, na inicial, praticamente, eu já tenha a sentença condenatória, todos os elementos. Mas eu preciso, sim, um mínimo de elementos que são capazes de inaugurar essa tão gravosa ação de improbidade administrativa. Eu preciso, portanto, de uma descrição perfeita. E, na prática, deixa eu falar aqui com vocês, na minha atuação, inclusive, eu já me deparei com petições genéricas e com 100 laudas, 140 laudas. Eu atuo num caso, vida real, né? Como eu tenho falado aqui nas nossas aulas. Eu atuo num caso em que a inicial ela tem 140 laudas. Ela faz uma descrição genérica, não aponta quem praticou o quê. E é isso que essa nova sistemática pretende coibir. Porque na expressão não técnica, como se diz aí nos corredores jurídicos, eu jogo uma rede e o que pegar, pegou. Não se admite isso no Estado democrático de direito, evidentemente. Quem acusa, e de forma tão grave, deve sim dizer o que o fulano fez, de que forma fez, como fez, com quem, auxiliado por quem, qual dano gerou, e isso eu tenho que ter provas, eu tenho que ter elementos mínimos. Eu não posso brincar com a honra, com a imagem, com a paz das pessoas. Com isso, não se quer retirar de modo algum a legitimidade, a autoridade do Ministério Público, mas sim garantir as prerrogativas processuais mínimas de todo cidadão. Talvez o ato de improbidade, e na verdade, ele não é talvez, o ato de improbidade ele gera essa repugnância, gera sim, mas ao argumento de se punir, de se buscar a probidade da administração, eu não posso acabar com a vida das pessoas sem um mínimo de elementos. A própria
existência da ação de improbidade já é um peso para aquele que praticou o ato ímprobo. Imaginem, senhores e senhoras, para aquele que não praticou nada, ou que praticou uma conduta que até é ilegal, mas que não se enquadra no conceito exato de improbidade. Então, a nova lei, acertadamente, exige da petição um maior rigorismo. Portanto, meus amigos, uma vez proposta a ação de improbidade, contra esse agente eu tenho o peso de suportar uma grave ação judicial. Na sequência, nós não temos mais a notificação, você lembra? No rito da sistemática antiga, o agente público era notificado para uma resposta preliminar. Não existe mais essa resposta preliminar. Também temos uma novidade, que é a chamada decisão de tipificação. Também é um nome provisório, é um nome que os estudiosos estão dando para esses primeiros momentos de vigência da lei, dessa nova sistemática. Isso está lá no artigo 17, parágrafo 10º-C. Nessa decisão de tipificação, o magistrado ele irá apontar, indicar com precisão em quais dispositivos incorre o réu. Ok, temos a petição inicial que descreve o fato. Este fato vem bem delineado e fundamentado. Este fato está amarrado a um dispositivo legal. E lembra que nós já estudamos na aula passada? Eu não posso ter aquele mesmo fato com repercussão de diversos dispositivos. Para cada fato, um dispositivo da lei de improbidade, da LIA. Né? Então, o sujeito praticou A, artigo 9 e seus incisos, artigo 9º e seus incisos, 10 ou 11. Eu posso até ter vários fatos, a prática de várias condutas, mas para cada conduta eu terei uma indicação de um fato reputado ímprobo. E ao juiz compete a decisão de tipificação. O que é essa decisão de tipificação? O magistrado fará a indicação. Portanto, chegamos até aqui e o réu irá responder da seguinte forma. E ele ele indica, ele resolve do que se trata a imputação, para poder indicar a especificação de provas e ir para a audiência de instrução. Então, veja, temos já a petição inicial e uns detalhes que não havia na lei antiga, né, vamos assim dizer. E por que será, na nossa reflexão aqui, que a nova lei exige que a petição inicial seja amarrada em elementos de prova? Por que exige a descrição tão pormenorizada dos atos de improbidade? Porque, respeitosamente, como tenho dito, infelizmente, em muitos casos, nós, advogados, enfrentamos petições genéricas, extensas, que não apontam de maneira lógica os fatos que o réu tenha talvez praticado. Então, tendo em conta isso, uma reação legislativa positiva. Há polêmica quanto a esse assunto? Óbvio que sim. Talvez quem acuse, seja Ministério Público ou a entidade lesada, ela queira dizer que com isso limita a forma de atuar. Ou será, né? Aí a minha interpretação, do outro lado da trincheira, como se fala. Ou será que nós estamos estabelecendo as balizas? Por que em outros processos nós exigimos a descrição perfeita? Por que em processo penal nós exigimos uma descrição concreta? Ah, professor, mas nós não estamos falando de ação penal, nós estamos falando de uma ação constitucional civil. Sim, mas uma ação que, como qualquer sistemática punitiva, é grave. Eu diria, é gravíssima para o agente que suporta. Portanto, o meu entender, respeitada a divergência, é que houve acerto do legislador. Cada ato de improbidade, portanto, viabiliza a imputação de um tipo. Foi o que falamos. Artigo 17, seu parágrafo 10º, de número 10, D. Agora, muito cuidado, que a LIA, né, a nova lei de improbidade, no seu artigo 17, parágrafo 19, não admite que
se aplique os efeitos da revelia. Ou seja, o fato de o réu ou réus, eles não articularem a defesa, não significa que serão reputados como verdadeiros os fatos a eles atribuídos. Aqui nós não temos aplicação dos efeitos da revelia. Veja, também não temos a inversão da dinâmica da prova. A quem compete a prova? A quem acusa. Se eu utilizo de um instrumento, eu sou o Estado e utilizo do instrumento para imputar a fulano e fulana a prática de tão graves atos, eu preciso, sem sombra de dúvida, dizer o que fizeram, com detalhes, com provas, sob pena de eu banalizar a ação de improbidade. E aí sim cair nessa discussão. O órgão acusatório, a entidade lesada, abusa do direito de punir. Quem não quer sofrer essa crítica, basta descrever de forma perfeita, com provas, o ato considerado, reputado ímprobo. E aqui tem mais um detalhe. Nas situações em que haja eventualmente um conflito de atribuições entre os MPs, a nova lei fala do Conselho Nacional do Ministério Público como responsável por solucionar esses conflitos de competência. Também não temos aqui, na nova lei de improbidade, a remessa ou reexame necessário. Um cuidado que temos que ter. A ADI 7042 e 7043, ou as ADIs, elas, dentro das suas decisões, suspenderam não apenas a impossibilidade da entidade lesada de propor a ação de improbidade, mas também um parágrafo de número 20, lá do artigo 17, que falava, e aí de maneira polêmica, que obrigava as assessorias jurídicas a defender a legalidade dos atos administrativos dentro da sua prática. Veja, esse dispositivo também teve a sua eficácia, seus efeitos suspensos pelo Supremo Tribunal Federal. E o que tratava originariamente a lei? A nova sistemática obrigava a assessoria jurídica que emitia um parecer, obrigava a defender a legalidade, a expor do que se trata, por que você emitiu esse parecer, quais as razões jurídicas da emissão deste parecer. E, tendo em conta a repercussão jurídica dessa previsão legal, houve ajuizamento de ação direta de inconstitucionalidade e o ministro Alexandre de Moraes, no meu entendimento, junto com diversos juristas, corretamente, resolveu por bem suspender os efeitos desse dispositivo. Portanto, hoje, as assessorias jurídicas não precisam, até que o Supremo defina e resolva de forma definitiva, as assessorias jurídicas do município, das entidades como um todo, não precisam vir aos processos para defender a legalidade das suas decisões. Os pareceres, meus caros, vocês sabem, são opinativos, são opiniões jurídicas que as entidades, que as procuradorias, assessorias jurídicas dos órgãos emitem. E sobre eles nós não podemos punir, como já discutimos aqui, não podemos punir a divergência, não podemos punir quando se fundamenta em um entendimento diverso, não podemos obrigar que venha uma ação de improbidade defender a legalidade da sua opinião, inclusive correndo o risco de ser também punido por ter dado um parecer que caminha em sentido contrário ao que se pretendia ou que se decidiu, o que aquela autoridade que propôs a ação entende como correto. Já falamos aqui da nova lei que veda a possibilidade de reconhecimento do delito de hermenêutica, em que eu vou punir o agente quando ele toma uma decisão com base em um entendimento divergente. A nova lei também já sepultou essa possibilidade. O inquérito civil é o instrumento que é utilizado para o Ministério Público, como presidente do inquérito civil, para a investigação de um fato reputado ímprobo. Cuidado aqui. O inquérito civil previsto na Lei 7347 de 85, a Lei de Ação Civil Pública, é um instrumento, portanto, presidido pelo Ministério Público, que tem por escopo
investigar a prática de atos que violem direitos difusos, coletivos e até mesmo individuais homogêneos, independentemente daquela discussão a respeito da disponibilidade ou não do individual homogêneo, mas para que se entenda, o inquérito civil tem por finalidade discutir esses direitos difusos, coletivos, individuais homogêneos. Agora, o Ministério Público tem o prazo de 1 ano para resolver esse inquérito civil. Há também muitos reclames dos membros do Ministério Público no sentido de que esse tempo é exíguo, esse tempo é pequeno. Por isso que a lei prevê, é possível renovar esse prazo por mais 1 ano. Ou seja, hoje o Ministério Público tem prazo de 1 ano para conduzir um inquérito civil que investigue um ato ímprobo. E se aquele prazo não é suficiente, ele pode, inclusive, renovar de maneira fundamentada, prorrogar por mais 1 ano essa investigação, tendo em conta a complexidade, o número de pessoas envolvidas e a complexidade do fato em si. Afinal de contas, como dito nas aulas anteriores, o que a nova lei pretende é a grande corrupção. Então vejam, agora o Ministério Público tem prazo de 1 ano para investigar e utilizar o inquérito civil, esse instrumento que é presidido pelo próprio Ministério Público e que vai angariar os elementos probatórios para o ajuizamento da ação de improbidade. Mas é obrigatória a instauração do inquérito civil? Permanece essa obrigatoriedade, ou melhor, cria-se uma obrigatoriedade, permanece essa discussão? Meus amigos, nós sempre teremos a possibilidade de se ajuizar a ação de improbidade sem um inquérito civil. É possível que, este é o meu entendimento, tá? E comigo há muitos juristas. Veja, não precisa o Ministério Público, única e exclusivamente, dentro de um inquérito civil, encontrar os elementos para a sua atuação. É possível que dentro de um PAD o ato já seja caracterizado e isso vá para o Ministério Público. Dentro de um processo junto ao Tribunal de Contas, e eu dei o exemplo no começo da aula, uma tomada de contas especial pode definir aquele ato como um ato de improbidade e municiar o Ministério Público para ajuizamento da competente ação. Então, o inquérito civil ele não é obrigatório, como não deve ser na tutela dos direitos difusos e coletivos, como não é o inquérito policial, lá no direito penal, lá na ação penal, o inquérito também ele é dispensável. Se o Ministério Público tiver formada a sua opinião delicti, a opinião a respeito do crime, do delito, ele pode ajuizar a ação penal de forma livre, fundamentado no que já tem. E aqui, em tema de tutela da probidade, seguimos a mesma sorte. Pode-se valer do inquérito, mas ele não é obrigatório. Novidade, artigo 21, parágrafo 4º. Aqui nós temos a impossibilidade de trâmite da ação de improbidade quando o sujeito já foi processado no crime e de alguma forma ele foi absolvido. Então vejam os senhores, a absolvição criminal certa, veja, já transitada em julgado, ele gera para a ação de improbidade a impossibilidade de trâmite. E agora não se discute qual foi o fundamento da absolvição. Não, a nova lei diz, não importa o inciso lá daquele dispositivo que trata no CPP, 387, 386, que trata da absolvição. Não importa. O que importa é que ele tenha sido absolvido. Foi absolvido? Isso reflete aqui na ação de improbidade. Também tema polêmico e que será bastante discutido daqui para frente. Vamos falar um pouco de prescrição, muito importante. Agora, a nova lei, essa nova sistemática parece organizar o reconhecimento da prescrição. Hoje nós temos um prazo de 8 anos. O ato de improbidade, portanto, ele prescreve no prazo de 8 anos, a contar do fato ou, no caso de uma infração permanente, da sua cessação. Temos, portanto, um novo prazo.
Na antiga sistemática se reclamava muito a respeito, e nós reclamávamos, e fundamentadamente, a antiga lei organizava muito mal. Nós tínhamos prazo de 5 anos, e a depender da situação contava para quem está no cargo, quem está fora do cargo, quando sai do cargo. Era uma verdadeira bagunça jurídica e insegurança jurídica. Se o sujeito é de fora, como é que conta? Conta na mesma forma de quem está dentro da administração pública. Agora, com a nova lei, na nova sistemática, nós temos um prazo de 8 anos para se processar, para se apurar e se condenar o sujeito pela prática de um ato de improbidade administrativa, cujos marcos estão bem definidos. Hoje nós temos do fato ou da cessação da permanência, o marco para a contagem da improbidade, da prescrição nos casos de improbidade. Vamos fazer a nossa organização até agora do que estudamos. Vamos traçar a linha e você pode anotar aí no seu caderno os eventos dentro da sistemática processual. Então anota aí, vamos comigo. O que inaugura a ação de improbidade? Obviamente, a petição inicial. Essa inicial pode ser rejeitada? Pode, como toda petição inicial, se ela não cumprir com o rigorismo do CPC, os requisitos do CPC, e agora com os requisitos, o rigorismo da nova lei de improbidade, ela pode ser rejeitada. Então, se essa petição inicial ela vem desprovida de elementos, ela pode ser rejeitada. Veja, primeiro ato processual, petição inicial. Faz aí na linha no seu caderno, vem comigo. Petição inicial, citação. O juiz determina, se ele não rejeitar, ele determina a citação. Citação do réu para quê? Para se defender. E ele poderá apresentar a contestação no prazo de 30 dias. Agora nós temos definido que nós temos o prazo de 30 dias para que esse réu articule a sua defesa. Esse prazo ele pode ser suspenso, na verdade vai ser interrompido, né? Tecnicamente, como a lei fala, para que, inclusive por 90 dias, para que se chegue a uma solução consensual na ação de improbidade. Então veja, vamos lá, petição inicial, aceita. O juiz processa a inicial, manda citar o réu. Pode haver, com a citação, o réu já corre, como se fala, o réu já se antecipa e busca a solução consensual com o Ministério Público através do acordo de não persecução civil. Falaremos do acordo de não persecução civil mais à frente, mas esse prazo de contestação, que é de 30 dias, portanto, pode ser suspenso por até 90 dias para as hipóteses em que o autor da ação e o réu comecem a negociar o acordo, comecem a celebrar, a discutir os termos do acordo de não persecução civil. Petição inicial, juiz recebe essa inicial, manda citar o réu, que articula sua defesa em até 30 dias, confundindo com o prazo de suspensão, viu? O juiz pode interromper esse prazo para que se busque através do ANPC, como se diz, o Acordo de Não Persecução Civil, uma solução consensual para esse ato de improbidade. Uma vez recebida a inicial, citado, contestação, nasce a réplica, expressamente prevista em lei, se não for o caso de o juiz julgar o processo conforme o estado em que ele se encontra. Veja, pode ser que o fato descrito nessa inicial, com a defesa, com a resposta do réu, do acusado, ele entenda que aquele fato é manifestamente improcedente. Então a lei autoriza que se faça, inclusive, o julgamento conforme o estado em que o processo se encontra, numa hipótese de inequívoca inexistência de ato ímprobo. Após a réplica, vem aquela decisão que nós conversamos de tipificação. Petição inicial, citação, contestação, réplica,
decisão de tipificação, estamos construindo aquela linha. O juiz diz em quais dispositivos, define em quais dispositivos o réu está em curso e intima as partes para a produção das provas. Veja, professor, mas não é exigido na petição inicial provas? Sim, a petição inicial exige um mínimo de elemento para que se possa fazer o ajuizamento da ação. Mas agora chega um momento em que o magistrado irá designar a audiência para se coletar, por exemplo, a prova oral, a prova testemunhal. Então, o que se faz? Se intima as partes para que elas sejam ali acionadas a dizer: existem outros elementos, existe elemento testemunhal a ser produzido em audiência. Se existir esse elemento, e que no processo brasileiro é evidente que se utiliza em larga escala das testemunhas, essas testemunhas serão intimadas e haverá o ato, né, a audiência de instrução e julgamento. Para aí sim nós irmos para a sentença. A lei não fala especificamente de alegações finais. Nós não temos alegações finais pelas partes. Nós sabemos que na prática forense é bem certo que isso acontecerá, né? E em nada irá macular o processo, porque eu estou ampliando a possibilidade de as partes discutirem. Mas pelo texto seco, como se diz, da lei, não há previsão de alegações finais. Chegamos à sentença. Na sentença, o magistrado não está autorizado a condenar o réu por um tipo diverso. Nós já temos a inicial que tem restrições, que tem limitações. Nós temos uma decisão que tipifica o que sobre o que o réu deve se ater em uma audiência de instrução, o que aquele procedimento realmente discute. Portanto, não pode agora a sentença dizer totalmente de forma diversa aquilo que vem se discutindo até então. A sentença não está autorizada, portanto, a condenar o réu por um dispositivo diverso e deve indicar para cada conduta, cada fato, qual o ato de improbidade que o réu incorreu. Construímos juntos a linha do tempo e agora vamos falar um pouco sobre o ANPC, como nós falamos, ou Acordo de Não Persecução Civil. Abra comigo lá na sua lei, para aqueles que estão anotando, artigo 17b. A lei fala que poderá o MP celebrar o acordo de não persecução civil. E já começa a discussão. Esse poderá é um deverá? Veja, o Ministério Público está à sua única e exclusiva discricionariedade de decidir se oferece, se discute com o réu ou não a celebração do ato do ANPC para solucionar esse ato de improbidade? Óbvio que é muito cedo para falarmos que define-se de tal maneira, mas penso eu, junto com diversos juristas e pensadores, que é um deverá. Não pode ficar apenas, ou seja, única e exclusivamente na mão do Ministério Público a oferta de se solucionar a lide de maneira consensual. Deve sim, portanto, o Ministério Público indicar, sopesar a oferta aí do ANPC. E por que digo isso? Digo isso porque a lei fala em circunstâncias, integral ressarcimento. Veja, o ANPC não é a solução amigável sem condições. A lei estabeleceu condições mínimas. E por ter condições mínimas, entende-se, se o MP irá ponderar quais são as circunstâncias, irá buscar o integral ressarcimento, a reversão daquela vantagem para a pessoa lesada, ele deve, portanto, oferecer a possibilidade de se concluir o ANPC. Quando que pode se fazer o acordo de não persecução civil? O ANPC pode ser celebrado a qualquer momento. A lei fala que, de maneira antecedente, pode ser celebrado no curso da ação e, inclusive, lá na execução, o que é bastante difícil, porque nós já teremos o Ministério Público com uma sentença que reconhece uma conduta de um agente ímprobo,
qual a finalidade de o Ministério Público celebrar uma solução consensual se ele já tem um título condenatório. Veja, apenas se nós estivermos falando de velocidade no ressarcimento do dano. Agora, não existe uma outra razão, penso eu, para se fazer um ANPC na fase de execução. Mas, quando estivermos de maneira antecedente, ou seja, antes do ajuizamento, ou com a propositura, com a ação tramitando em juízo, aí sim eu vejo como mais provável. Mas, entendam os senhores, hoje é possível que se celebre a ANPC antes do ajuizamento, no curso da ação de improbidade e também ao tempo da execução. Atenção, depende do que para celebrar o acordo de não persecução? A entidade lesada deve necessariamente ser ouvida? Sim, nós estamos falando de que o sujeito irá ressarcir o dano. Portanto, a nova lei exige, inclusive, que Tribunal de Contas da União, Tribunal de Contas dos Estados, ou onde existe dos municípios, no prazo de 90 dias, ele apure o dano. Para quê? Para que se dê tranquilidade para o Ministério Público na certificação de quanto que está sendo reparado e se realmente o dano praticado, ele realmente está sendo devidamente ressarcido. O cofre público deve ser preservado. Com acordo não se quer pura e simplesmente encerrar a demanda sem maiores. Não, o Ministério Público, como já vem acontecendo em diversos instrumentos de solução consensual, que o direito brasileiro cada vez mais vem admitindo, acordo de não persecução civil, delação premiada, colaboração premiada, não persecução penal, ou seja, os diversos instrumentos de solução consensual de lides mais gravosas, eles estabelecem condições mínimas. E aqui, como nós já conversamos, as condições mínimas são integral ressarcimento, evidentemente, e aí a pessoa lesada tem que ser ouvida, o Tribunal de Contas tem que ser ouvido em 90 dias e também a reversão daquela vantagem para a entidade lesada. Ponderar. Deve-se ponderar no ANPC a personalidade do agente, a natureza do dano, as circunstâncias em que ele foi praticado, a gravidade, repercussão, vantagem econômica, vantagem para o interesse público. Veja, é realmente importante, pensem os senhores, uma contratação pública, a execução de uma grande obra pública em que se descubra uma verdadeira formação de quadrilha, na execução de uma grande obra pública, talvez seja mais importante punir esse sujeito lá no direito penal, talvez seja importante punir ele aqui na improbidade, faz-se a punição nas esferas todas dentro da sua competência. Mas um contrato administrativo, a nova lei de licitações, no 147, 148 da nova lei de licitações, traz instrumentos que para se anular um contrato, eu tenho que ponderar inúmeras circunstâncias. A ideia aqui no ANPC é a mesma. Eu quero, de todas as formas, salvar o cofre público. E, se necessário, eu faço a solução por composição. Eu vou compor, eu vou fazer um acordo para finalizar essa demanda e ressarcir o cofre público. E aí se discute, né? Tem que ter mais uma forma, mais uma sanção, eu tenho que ponderar, eu tenho que indicar mais uma sanção. O que a lei exige é integral ressarcimento e reversão da vantagem ilícita para o lesado. Então, aí, na prática forense e a jurisprudência, em especial do STJ, ao longo dos anos, é que dirá o conteúdo mínimo ou aquilo que... O conteúdo mínimo já está na lei, mas aquilo que se torna, aquilo que é mais eficiente para a solução da demanda, no caso aqui da improbidade administrativa. Uma pergunta, meus caros. Essa apuração do dano pelo Tribunal de Contas, esta apuração pelo Tribunal de Contas, ela é vinculante? O que o Tribunal de Contas falou define? O que o Tribunal de Contas decidir vincula o Ministério Público na celebração do ANPC? Meus caros, a princípio penso que não. E comigo
tem juristas e doutrina já que o diz. Mas já ouvi de agentes, obviamente, de dentro do Tribunal de Contas, que falam, não, passado aqui dentro da casa, nós vamos estabelecer um rito aqui dentro, os tribunais de contas irão regular como é que em 90 dias será resolvido a apuração desse dano, inclusive um prazo super apertado, a depender, naquele exemplo que falei, se tivermos uma formação de quadrilha, um grande ato de improbidade que tenha repercussão criminal, que tenha ação de improbidade, que envolva vários réus, contratos de alto valor, nós temos um prazo exíguo, um prazo muito curto de 90 dias para o Tribunal de Contas apurar. E aí, vincula ou não vincula? Eu penso que não vincula, tá certo? Mas há quem diga que sim, ok? Vamos falar agora a respeito do descumprimento. E se o sujeito descumprir esse acordo, o que diz a lei? Descumprido o acordo, esse agente, essa pessoa a quem foi oferecido a possibilidade de celebrar o acordo de não persecução civil, fica impedido de, no prazo de 5 anos, celebrar um novo acordo. E aí vem, somente isso ou retoma o processo? Eu entendo que retoma o processo. Por mais que estejamos a falar de defesa, direito à defesa, a conclusão que chego neste momento, com a leitura do momento, com o desenrolar, com os argumentos de hoje, é que deve ser retomado o processo, a ação de improbidade deve ser retomada em desfavor deste réu. Mas é óbvio que nós teremos discussões a respeito deste assunto e é óbvio que teremos muitos desdobramentos do ANPC no âmbito da ação de improbidade administrativa. Compreendido? Vamos fazer mais um quiz e o último dessa jornada de estudos da Lei de Improbidade Administrativa, a nova Lei de Improbidade Administrativa. Vamos lá? Vamos resolver um quiz? Assinale a alternativa correta. Letra A. Apenas servidores públicos poderão representar a autoridade administrativa competente para que seja instaurada investigação destinada a apurar a prática de ato de improbidade. Letra B. Admite-se em tema de improbidade denúncia anônima, ainda que despida de qualquer elemento de convicção que lhe dê suporte. Letra C. No âmbito dos processos administrativos, a comissão processante dará conhecimento ao Ministério Público e ao Tribunal ou Conselho de Contas da existência do referido procedimento para apurar a prática de ato de improbidade. E letra D. A prova produzida em processo administrativo disciplinar não pode ser encaminhada ao Ministério Público para fins de investigação da caracterização do ato de improbidade sob pena de dupla punição do agente público. Já sabe a resposta? Uma questãozinha um pouquinho mais difícil. Vamos lá? Assinale a alternativa correta. Letra A. Apenas servidores públicos poderão representar a autoridade administrativa competente para que seja instaurada investigação destinada a apurar a prática de ato de improbidade? Está errada a questão. Acompanha comigo. Apenas servidores? Não. O que nós temos? Qualquer pessoa, ao tomar conhecimento de um fato, pode noticiar, seja ele um fato criminoso, ou seja, lá direito penal, e inclusive ato de improbidade. E a pessoa deve, evidentemente, descrever o que aconteceu, identificar-se e indicar corretamente do que se trata. Mas não é um direito, não é uma faculdade que se coloca à disposição apenas de servidores. Para servidores, inclusive, é dever, né? E para qualquer pessoa é uma possibilidade. Letra B. Admite-se em tema de improbidade denúncia anônima, ainda que despida de qualquer elemento de convicção que lhe dê suporte? Letra B, bastante tranquilo, né? Errada. Eu admito denúncia anônima sem nenhum elemento, sem nenhum suporte? Óbvio que não. Letra C. No âmbito dos processos administrativos, a comissão processante
dará conhecimento ao Ministério Público, ao Tribunal ou Conselho de Contas da existência do referido procedimento para apurar a prática de ato de improbidade. Esta é a resposta correta. O que nós falamos até agora, especificamente nas esferas diversas de punição, quando se toma conhecimento da prática de um ato de improbidade, eu posso sim comunicar à autoridade competente para apurar dano, para ajuizar a ação de improbidade contra os agentes que eventualmente tenham praticado. Letra D, está errada, né? A prova produzida em processo administrativo disciplinar, lá no PAD, não pode ser encaminhada ao Ministério Público para fins de investigação da caracterização do ato de improbidade, sob pena de dupla punição do agente público. Também está errada. A prova que se angaria em um PAD, ela é essencial para que o Ministério Público veja, olha, existe um ato de improbidade ou não? Para que se consiga efetivamente usar a lei quando deve ser usada. Ou veja, esse servidor já está sendo punido lá no PAD. Não é caso de improbidade, o Ministério Público faz ali o filtro. Então, aqui fala que a prova não pode ser encaminhada, porque vai gerar uma dupla punição? Não, a prova deve ser encaminhada. E esse sujeito poderá, inclusive, ser punido nas duas esferas. Vamos para a questão de número 2? Assinale a alternativa correta. Letra A. Com a reforma, não mais é possível a decretação liminar da indisponibilidade de bens dos réus. Letra B. Admite-se na ação de improbidade o pedido de indisponibilidade de bens dos réus, tanto em caráter antecedente quanto no curso do processo punitivo. Letra C. Para fins de indisponibilidade, presume-se a ocorrência de dano e o perigo de lesão não reparável. Letra D. Com a reforma, deixou-se de estabelecer ordem para a indisponibilidade dos bens dos réus diante da relevância do objeto da demanda. Nesta questão, eu penso que ainda não se chegou à resposta adequada. Por quê? Porque eu deixei para este momento, nós discutimos a indisponibilidade. Nós vamos resolver a questão e entender o assunto na prática. Então, vamos lá. Assinale a alternativa correta. Com a reforma, não é mais possível a decretação liminar da indisponibilidade dos bens dos réus. Letra A está errada. Com a reforma, meus amigos, nós continuamos a ter a possibilidade de se decretar a indisponibilidade de bens. Nós não temos não foi revogado, não foi extinta a possibilidade de se decretar a indisponibilidade de bens. O que se teve agora foi uma mudança. Antes nós tínhamos a possibilidade de se decretar essa indisponibilidade como uma tutela de evidência, presumindo-se a prática do dano, presumindo-se o risco de não chegar a um resultado útil do processo. Agora, a indisponibilidade de bens passa a ser uma tutela, ou passa a ser interpretada à luz de uma tutela de urgência, mas nós continuamos a ter a possibilidade de o Ministério Público pedir e o Judiciário decretar a indisponibilidade dos bens dos réus. Letra B. Admite-se na ação de improbidade o pedido de indisponibilidade de bens dos réus, tanto em caráter antecedente quanto no curso do processo punitivo? Esta é a resposta correta. Foi mantida a possibilidade de se pedir a indisponibilidade, seja antes de se ajuizar a ação, inclusive, ou até com a petição inicial e no curso do processo. Nós podemos ter, inclusive, uma cautelar antecedente, podemos ter o pedido de liminar, podemos ter, no curso do processo, a necessidade de se decretar a indisponibilidade dos bens. Esta é a resposta correta, mas é para que vocês todos saibam. Nós continua-se ter essa possibilidade de, entre aspas aqui, né, congelar, como se fala, indisponibilizar, tecnicamente, os bens dos réus, a fim de que se garanta o ressarcimento dos cofres públicos. Letra C. Para fins de indisponibilidade de bens, presume-se a ocorrência de dano e o perigo de lesão não reparável. A letra C está errada. Veja, acabamos de conversar e eu deixei propositadamente para resolvermos aqui. Na indisponibilidade, nós temos a interpretação
gravosa ou gravoso instrumento processual, como tutela de urgência. Portanto, não presuma a ocorrência de dano, não presuma o perigo de lesão que não possa ser reparado. Eu tenho que ter um mínimo de elementos, a probabilidade, eu tenho que ter elementos que indiquem que essas situações jurídicas, fáticas, possam ocorrer. Letra D. Com a reforma, deixou-se de estabelecer ordem para a indisponibilidade dos bens dos réus diante da relevância do objeto da demanda. Meus amigos, com a reforma, criou-se uma ordem. Nós temos hoje os veículos como uma primeira possibilidade de indisponibilidade. Depois, eu passo para bens imóveis, móveis, semoventes, até que se chega no dinheiro. E lembrar que agora, com a nova lei, nós temos um limitador de 40 salários mínimos que não pode ser indisponibilizado quando estiver em conta corrente ou poupança dos réus, e também não se pode indisponibilizar bens de família, salvo se esse bem de família foi adquirido com o proveito, né, com o resultado aí do enriquecimento decorrente do ato de improbidade. Vamos para a última pergunta? Assinale a alternativa correta. Sem qualquer controvérsia jurisprudencial, hoje o Ministério Público é o único legitimado a propor a ação de improbidade. B. A petição inicial em ação de improbidade deve individualizar a conduta do réu e apontar os elementos probatórios mínimos que demonstrem a ocorrência dos atos considerados ímprobos e de sua autoria, salvo impossibilidade devidamente fundamentada. Letra C. Com a reforma, a solução consensual das ações de improbidade ficou expressamente proibida. Letra D. Autoriza-se por expressa disposição legal que a sentença de mérito condene o réu por tipo diverso daquele descrito na petição inicial. Conseguiu responder? Essa nós conversamos todas na nossa aula. Vamos lá? Assinale a alternativa correta. Letra A. Sem qualquer controvérsia jurisprudencial, hoje o Ministério Público é o único legitimado a propor ação de improbidade? Sem qualquer controvérsia, ou nós já falamos na aula que existem duas ADIs no Supremo Tribunal Federal que discutem o assunto? Pela lei, lembra, pela lei apenas o Ministério Público. E a entidade lesada foi excluída. Mas o Supremo disse que isso, liminarmente, é inconstitucional. Então, voltou a entidade lesada a ter legitimidade. Letra B. A petição inicial em ação de improbidade deve individualizar a conduta do réu e apontar os elementos probatórios mínimos que demonstrem a ocorrência de atos considerados ímprobos e de sua autoria, salvo impossibilidade devidamente fundamentada. Esta é a resposta adequada. É o rigorismo, como eu usei a expressão, existe uma regra, existe um rigor do CPC 319, fala de elementos, de requisitos mínimos da petição inicial. E a ação de improbidade, agora com a nova lei, tem um rigorismo maior, exige-se mais do Ministério Público. Sim, ele deve apontar os elementos, ele tem que demonstrar, ele só estará liberado, vamos assim dizer, e não na totalidade desses elementos, se ele estiver impossibilitado, e ele deverá fundamentar essa situação, talvez um ato de improbidade mais complexo, em que ainda está encontrando elementos probatórios mínimos. Letra C. Com a reforma, a solução consensual das ações de improbidade ficou expressamente proibida. Com a reforma, meus amigos, a solução consensual ficou expressamente viabilizada. Lembra aquele artigo 17 em que se discutia não era possível, depois era possível, mas não foi regulamentado, e aí não existe regulamentação, a bagunça jurídica que era, agora está expressamente previsto a NPC. É possível, sim, a solução consensual nas ações de improbidade administrativa. Letra D. Autoriza-se por expressa disposição legal que a sentença de mérito condene o réu por tipo diverso daquele descrito na petição inicial. O que falamos? A sentença não pode condenar o sujeito por um tipo diverso. O que disse o Ministério Público? O que ficou na decisão
de indicação, na decisão em que se resolveu a imputação, o que a sentença deve falar? O que se discutiu no processo todo, e não condenar por um tipo diverso. Meus amigos, muito obrigado pela atenção de todos vocês. Nós conversamos sobre a nova Lei de Improbidade Administrativa, a Lei 14.230, que alterou a Lei 8.429 de 92. Esta nova lei nasceu, vamos assim dizer, em outubro de 2021 e ela tem ainda muito que ser discutida. Fala-se muito em afrouxamento da punição, fala-se em resolução, na verdade, em favor das garantias fundamentais, mas a verdade é que, com esse espaço, com esse tempo, com esse limitador que temos e para o propósito que temos aqui hoje, nas aulas que chegamos, é isso que temos para discutir. Muito mais há o que discutir? Óbvio que sim. Essas aulas esgotam o tema? Óbvio que não. No entanto, foi bastante produtivo esse tempo, espero que tenha contribuído com a sua caminhada jurídica e tudo que falamos aqui, falamos com o maior respeito, seja ao Poder Judiciário, ao Ministério Público e a quem pensa de forma diversa daquilo que foi exposto aqui nessas aulas. Muito obrigado pela presença de todos, um grande abraço, fiquem com Deus e até a próxima. Quer dar uma sugestão de tema para os cursos do Saber Direito? Então mande um e-mail para saberdireito@stf.jus.br ou entre em contato pelo WhatsApp. O número é esse que aparece na sua tela. Você também pode estudar pela internet. Basta acessar o site tvjustiça.jus.br ou rever as aulas no canal da TV no YouTube. TV Justiça Oficial.